Pessoal, finalmente a prevista nota de 2.000 pesos foi colocada em circulação lá na Argentina. O Banco Central arregou, não dá mais para empurrar com a barriga essa história, precisaram colocar uma cédula com um valor de face mais alto para circular lá na Argentina, facilitar um pouco mais a vida das pessoas no comércio diário. Vai resolver o problema? Não, porque, em primeiro lugar, aponta-se para o fato de que eles precisavam de cédulas muito maiores para viabilizar o comércio diário, parar de atormentar a vida dos argentinos que precisam ficar andando aí com toneladas de dinheiro dentro dos bolsos para comprar itens básicos. E principalmente porque a inflação não vai cessar lá na Argentina, os agentes causadores da inflação estão todos lá ainda, por mais que o governo argentino fique criando inimigos imaginários, então a tendência é que a situação argentina econômica e, por consequência, social apenas se deteriore cada vez mais. Essa nota de 2.000 pesos aqui é apenas um reflexo disso, desse cenário caótico que está se desenrolando lá na Argentina. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, nas repercussões, ver quanto que essa nota vai valer em moedas mais estáveis do que o peso argentino. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, ou então no botão Valeu Demais para ajudar com valores esporádicos, uma ajuda bastante simples, até simbólica, mas colabora bastante aqui com este meu trabalho, pode ter certeza disso. Então, como nós bem sabemos, a inflação argentina finalmente atingiu os 3 dígitos, passou de 100%, parece que agora já está em 109% acumulado de 12 meses, isso pelos números oficiais do governo. Então, certamente a coisa está muito pior, governos socialistas tendem a dourar a pílula com muita frequência. Pode ter certeza que a inflação no dia a dia ali, sentida pelo povo argentino, é muito pior. Lembrando que essa definição estatal de inflação é incorreta. Eles tratam a inflação como uma média aí obtida por uma cesta de produtos do aumento de preços praticados de forma geral na economia. A inflação, como nós que conhecemos economia austríaca, a economia real, a economia ortodoxa, como nós bem sabemos, a inflação é o aumento da base monetária. É o governo imprimindo mais dinheiro e colocando esse dinheiro em circulação. E aí, por consequência, esse aumento da base monetária leva sim a um aumento de preços, mas essa é uma consequência de uma inflação que já aconteceu. Então, de acordo com os números oficiais, a inflação argentina está na faixa dos 100%, um pouco mais do que isso. Pior, a previsão aí, de acordo com os economistas, para este ano, para 2023, 31 de dezembro de 2023, é que esse número da inflação, esse valor, chegue a 150%. Olha só que coisa, né? Aqui está a nota de 2.000 pesos, então, que o Banco Central de la República Argentina precisou lançar para dar conta da demanda de notas com um valor de face cada vez mais alto, de cédulas com um número aqui cada vez maior. Eu já falei aqui no canal sobre essa cédula no passado, talvez eu deixe na aba de comunidades ou na descrição deste vídeo aqui o vídeo anterior falando sobre essa cédula aqui, quando ela foi prometida lá atrás. Acredito que tem uns 2 meses que essa história foi veiculada, mas agora finalmente ela começou a circular, então, no dia 22 de abril, conforme traz aqui a notícia da Revista Oeste que eu estou lendo aqui. Então, o governo queria lançar só no finalzinho de maio, mas como a necessidade era muito grande, a demanda por notas com valor de face maior era cada vez maior, né, o governo teve que adiantar então esse lançamento, lançou no dia 22 de maio, uma segunda-feira, essa nota de 2.000 pesos. De acordo com o governo, a taxa de conversão oficial, essa nota de 2.000 pesos vale 8,50 dólares, 8 dólares e 50 cents, o que é um número bastante desvalorizado, diga-se de passagem. Estamos falando aqui de algo perto de 40, 45 reais para uma nota que vale 2.000 no valor de face. 2.000 pesos equivalendo aí a 40, 45 reais. Só que esse é o câmbio oficial, o câmbio paralelo, que é o que vale na prática, que é aquele que as pessoas colocam em prática no dia a dia e que é o oficial mesmo do mercado, não o número fajuto do governo. Esse câmbio aí já situa essa nota de 2.000 pesos argentinos na faixa de 4 dólares ou cerca de 20 reais, menos da metade do valor do câmbio oficial, que é o câmbio do governo argentino. Então percebe-se
que é uma nota que não vale muita coisa. Para pensar, a nota que estreia com maior valor de face lá na Argentina, na economia argentina, equivale a uma nota de R$20 aqui no Brasil. Nós temos uma nota com um valor de face 10 vezes maior do que essa, que é a nota de R$200, embora ela não tenha circulado muito, não tenha tido uma adesão muito grande, ela existe. Aí, ela é válida em território nacional e, mais comumente, nós temos uma nota de R$100 que é 5 vezes mais valiosa do que essa de R$20, que seria o equivalente a de 2.000 pesos. Então, o governo da Argentina precisaria, pelo menos, ter uma nota aí de 10.000 pesos para equivaler ao valor de face das notas que tipicamente circulam aqui no Brasil, as notas de reais, desconsiderando a de 200, que não teve uma adesão muito grande, não é? E o pessoal lá, inclusive, está reclamando disso. Os cidadãos demandam uma nota de 10.000 pesos aí. Foi veiculado há algum tempo atrás que essa nota poderia ser lançada, até colocaram lá que ela teria a cara do Messi ou do Maradona, colocariam um jogador de futebol aí, mas não passou de conversa até o momento. E existe um motivo, é claro, para o governo evitar lançar essas notas com valor de face mais alto. Isso é um reconhecimento oficial por parte do governo de que a política monetária adotada está falhando. O governo precisa criar notas com valor de face mais alto, justamente para solucionar o problema aí, de uma forma paliativa, é claro, da desvalorização monetária, que em última análise é culpa total do governo, como a gente bem sabe. Então, governos tipicamente tendem a adiar a emissão de notas com valor de face mais alto para evitar assumir publicamente que a política monetária falhou, até porque isso tem um efeito psicológico na sociedade como um todo. As pessoas que ainda se enganam, que ainda fingem que a coisa não está tão ruim quanto parece, essas pessoas acabam entendendo com mais facilidade que a vaca já foi para o brejo quando notas com valor de face mais alto começam a circular. Então essa nota de 2.000 pesos não resolve muito a vida do argentino típico. É claro que é melhor do que o que havia antes, que é a nota de 1.000 pesos, né, a que tinha a cédula com valor de face mais alto, mas ainda assim não resolve o problema do comércio no dia a dia. Claro que ajuda você comprar pão para sua família, para você comprar uma roupa ali que custa uns 5.000 pesos, você compra com poucas cédulas, mas coisas mais recorrentes exigem uma quantidade de dinheiro maior para serem comercializadas. Principalmente se você vai fazer uma compra de supermercado, uma compra hoje aqui que no Brasil custaria uns 400, 500 reais. Faça as contas aí de quantas notas esse pessoal precisaria carregar no bolso para pagar uma conta dessas aí, pensando só na cédula maior, né? Sem levar em conta cédulas com valor de face menor, que tornaria a tarefa muito mais árdua ainda. Inclusive, a imprensa argentina vem noticiando aqui que essa desvalorização do peso argentino causa uma série de transtornos aí que a gente às vezes até esquece. A gente pensa no pessoal andando com dinheiro para lá e para cá na rua, uma quantidade grande de dinheiro, né, maços de dinheiro no bolso para compras simples do dia a dia, mas a verdade é que esse dinheiro precisa ser alocado nos comércios também quando o cliente faz o pagamento. Então as empresas precisam ter caixas eletrônicos maiores ou mais numerosos, cofres maiores para alocar essa quantidade de papel moeda estocado lá, uma série de contratempos. Então essa cédula com valor de face mais alto é um reflexo evidente da qualidade ou da falta de qualidade da economia argentina, uma série de fatores que vão se acumulando ao longo do tempo e causando uma desvalorização monetária e, por consequência, uma perda do poder aquisitivo do cidadão argentino, que no final das contas é o grande problema dessa história. Não se trata apenas do contratempo de ter que andar com muito dinheiro, não se trata apenas aí de você ter problemas logísticos para acomodar tantas notas, afinal de contas, muita gente está migrando para a economia eletrônica, para transações econômicas feitas por meio de celular, por meio de computador. O governo argentino, inclusive, falou assim de forma implícita que eles não estão trabalhando em cédulas de valor de face mais alto porque eles estão apostando mais numa economia informatizada, transações eletrônicas na maior parte dos casos. As economias mundiais estão caminhando para isso, até por conta da questão do controle estatal dessas transações econômicas. É muito mais fácil o Estado fiscalizar como você está gastando o seu dinheiro se você faz isso por meio de meios eletrônicos e não através de dinheiro físico, que é muito mais difícil de rastrear. Mas não se trata apenas desse contratempo do volume de dinheiro utilizado. Todo o processo inflacionário
tende a destruir a riqueza de um país, não apenas porque você acaba perdendo a capacidade de planejar a economia no longo prazo, o que evita o crescimento econômico, impede que novos negócios sejam feitos, que empreendimentos sejam expandidos, que novas vagas de emprego sejam criadas, que mais renda seja gerada. A própria renda atual, a própria poupança dos trabalhadores, dos empreendedores, dos estabelecimentos comerciais, tudo isso perde valor na inflação. Quando você tem um período inflacionário, tipicamente você tem uma recessão econômica, no melhor dos cenários, aí uma década perdida ou décadas perdidas em que não há crescimento econômico real. O que nós observamos sempre é quanto mais fraca é uma moeda, pior é a vida da população, maior é a pobreza. Os níveis de crescimento da riqueza acumulada no Brasil, a qualidade de vida do brasileiro, esses níveis aumentaram com o Plano Real, porque o Plano Real extinguiu a hiperinflação que vinha castigando o povo brasileiro desde, sei lá, os anos 60, aquela inflação galopante que foi ainda mais terrível nos anos 80. Então, o controle da inflação, da desvalorização do dinheiro, fez com que a população brasileira ficasse mais rica ao longo dos anos. Esse fato não pode ser desprezado, porque no final das contas, ele é o grande problema da desvalorização monetária que nós chamamos de inflação. Isso torna as pessoas mais pobres. Além de ser um imposto disfarçado, já fiz um vídeo aqui no meu canal chamado Este é o Maior Imposto que Você Paga, em que eu explico essa questão em detalhes, mas então a inflação é uma grande vilã, especialmente para a população mais pobre, e é isso que nós temos visto na Argentina. A população está empobrecendo, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza na Argentina saltou bastante, um país que em menos de 100 anos deixou de ser um exemplo de riqueza, de população rica, de PIB per capita alto, para se tornar um país que está em franca decadência. O pouco de qualidade que existe ainda na Argentina, seja renda, patrimônio, coisas do tipo assim, a economia no geral, isso decorre de anos anteriores, décadas anteriores de acúmulo de riqueza e não de produção de riqueza atual, porque o país está definhando do ponto de vista econômico. E isso é responsabilidade exclusiva de governos como o da senhora Cristina Kirchner e do poste dela, Alberto Fernandes, o capacho cumpridor de ordens dela aí. Décadas de governos populistas, socialistas, estão cobrando a sua conta e cobrando caro do povo argentino. Enquanto esse problema, esse causador da inflação não for solucionado, não for resolvido, a inflação vai continuar corroendo o poder de compra dos argentinos. Pense só, no ano passado, os argentinos, de acordo com os números oficiais, que são extremamente conservadores, os argentinos perderam metade do poder de compra deles. A moeda, o peso argentino, perdeu metade do seu valor. E a previsão é que isso aí seja 50% mais grave neste ano, se nada for feito. E enquanto tivermos esse governo aí no poder, nada será feito. A esperança dos argentinos aí, do ponto de vista estatal, é claro, é a eleição de um governo mais à direita, mais ortodoxo do ponto de vista econômico nas eleições deste ano. Tem eleições lá e elas podem mudar esse cenário sim. Muita coisa tem que ser feita e um remédio muito amargo vai ter que ser tomado pelos argentinos por conta de décadas de acúmulo de decisões econômicas totalmente estapafúrdias, frustradas, heterodoxas, que nós temos visto acontecendo, uma sucessão de erros socialistas. A nota de 2.000 pesos da Argentina é apenas a representação gráfica do fracasso econômico que a equipe do senhor Alberto Fernandes está protagonizando lá na Argentina. Tempos sombrios aguardam os nossos irmãos, pelo menos nos próximos meses. E o caminho para sair deste buraco econômico é árduo, mas precisa ser percorrido, porque do contrário a situação só vai piorar cada vez mais. Mas e o que você achou dessa notícia? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu like, o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.